como a gente tem então várias partes da nossa aplicação e a gente quer testar várias partes específicas da aplicação, testar conceitos dela, segmentar a nossa arquitetura que foi montada, foi idealizada, e a gente pretende então ser específico em testar cada conceito. Porém, por ter essa divisão, muitas vezes cada parte a gente tem um viés diferente. Nessa parte aqui eu quero testar a minha dúvida, né? O conceito que eu quero testar nessa parte é sobre segurança. Ou na outra é sobre performance de consultas no banco. Enfim, então existem vários aspectos, dependendo da parte, né? Dependendo de onde a gente está focando as nossas provas de conceito, que a gente tem que analisar. Então, quais são os aspectos que nós podemos provar? Tá? Quais são os aspectos aí desses conceitos que serão submetidos a provas? Primeira coisa, se a gente trazer então do que eu comentei lá no início, que POCs também são aplicadas para negócios, né? Qual é o aspecto de negócio que a gente poderia aplicar aí uma POC, fazer uma POC? Eu acho que é muito importante testar quando a gente tem um produto, né, que vai para o mercado, que a gente está começando uma startup, por exemplo, é saber se realmente aquela ideia que a gente teve, ideia de produto, realmente resolve um problema para o cliente. Porque muitas vezes nós, como idealizadores de projetos, achamos que a ideia está ao máximo, está super funcionando, vai atender todos os clientes, vai resolver o problema do mundo. Só que a gente não tem uma comprovação disso, né? Então a gente tem um conceito, né, que a gente está trabalhando em cima desse produto, dessa ideia, e a gente precisa provar que a gente está correto. Então, em termos de negócio, a gente precisa testar a relevância de tal tipo de solução para os clientes. E como que a gente faz isso? Através de pesquisas de mercado, por exemplo. Então, a POC, né, dessa startup, por exemplo, desse produto que vai vir a ser criado, vem muito antes de um protótipo. Então, você faz uma pesquisa de mercado, você levanta as necessidades das pessoas para saber se realmente vale o esforço de começar ou se você está querendo resolver um problema que já foi resolvido. Tá? Então, faz muito sentido em termos de negócio você validar isso logo quando a ideia é apenas um embrião. Por isso que muitas empresas fazem esse tipo de pesquisa de mercado, pagam empresas que fazem isso. É bem comum, inclusive, o pessoal fazer isso, um levantamento das opções que existem no mercado, dos concorrentes, ver quais são os diferenciais entre elas, para saber se realmente você vai entregar algo que tenha um diferencial competitivo, que consiga bater de frente com quem já está no mercado, caso seja um nicho já bem explorado. Então faz muito sentido você fazer uma POC para validar o negócio em si. Beleza? Então esse é um exemplo clássico aí de POC voltada para negócios e não só para tecnologia. A tecnologia vai vir numa etapa adiante, depois dessa nova ideia ter se provado válida, né? Ter se provado realmente promissora. Quais são os outros aspectos, agora entrando um pouquinho na parte tecnológica mesmo, que uma POC pode se focar, né? Então, já comentei antes sobre escolha tecnológica em termos de linguagem, frameworks, serviços, tá? Então, você tem uma linguagem, muitas vezes você tem um set de linguagens que você pode utilizar na empresa, em que você tem profissionais que sabem mexer, então você tem mão de obra que consegue trabalhar com aquilo, e você tem um problema específico. Então beleza, eu vou precisar trabalhar com machine learning. Será que eu uso Python? Será que eu uso .NET com algum framework?
o que será que é melhor para trabalhar com Machine Learning. Então você começa a fazer estudos, dá uma olhada obviamente na internet, né? Você se baseia em feedbacks aí do pessoal na comunidade. Na verdade, o que é efetivo para você é realmente testar por si, né? Você fazer uma POC, então você pega o seu cenário, como eu já comentei antes, né? Você elabora ele, uma parte dele de uma forma reduzida em um novo projeto. Você faz pequenas POCs, uma com uma linguagem Python, uma com linguagem .NET, outra com, sei lá, outros tipos de linguagem que trabalham com isso. E você começa a comparar vários aspectos desses testes. Qual que foi mais, a gente teve mais agilidade para criar? Qual que foi mais fácil? Qual que foi qual que entregou realmente as funcionalidades que a gente precisa nesse projeto, né? Qual que a gente consegue testar de forma melhor. Então, se começa a olhar de vários aspectos dentro de um set de opções para ver qual que é melhor para atender a sua necessidade. Então, Machine Learning, escolhi Python, por exemplo. Então, você determinou que a tua linguagem para aquele tipo de cenário, aquele problema que você está querendo resolver naquele produto, o melhor é Python, beleza? E você consegue ter uma escolha embasada, ou seja, você embasou ela em testes que fazem sentido para a sua empresa, né, para o seu projeto, e não na hora que você tiver que prestar conta disso, falar que você se baseou, por exemplo, na opinião do Zezinho da internet. Tá? Por mais que o Zezinho seja conhecido, mas o Zezinho não conhece o seu cenário, então pouco importa a opinião dele nesse sentido. Tá? Se fosse uma consultoria de algum especialista, aí sim, porque a consultoria é nada mais, nada menos do que o know-how de algum profissional qualificado que está olhando para o seu cenário. Então é algo focado e basicamente a POC é um teste, né, uma prova de conceito baseado no cenário também. Então por isso que faz sentido. A questão de frameworks, né? Você quer testar aí vários frameworks de front, por exemplo, né? Vue, Angular e React, por exemplo. Qual que é o melhor dos três, né? Aquela pergunta que não quer calar. Por que você não faz pequenos projetinhos com os três? Entenda um pouco de como os três funcionam. Será que você tem essa dúvida porque você nunca viu os três, nunca testou os três? Ou porque você só quer uma opinião aí e quer terceirizar a sua decisão? Então, faça projetinhos pequenininhos, não precisa ser nada gigantesco, né? Apenas testar os pontos que você tem dúvida. Por exemplo, não sei como que o Angular trabalha com services, né? Não sei como que o React trabalha com isso, o Vue, como que é o setup dessas aplicações. Então você vai tirando pequenas dúvidas e você vai tomando a sua decisão por si mesmo. Aliado aos feedbacks que você vai lendo e vai testando também esses próprios feedbacks aí que você encontra na internet. Realmente o que a pessoa está falando é verdade? É relevante para mim, sim ou não? Tá? Nós temos aí a questão de avaliar qual é um serviço melhor que a gente quer utilizar. Então isso é bem comum de se ver também. Eu tenho um cenário, por exemplo, que eu quero enviar e-mails. Qual o serviço melhor para enviar e-mails? É o SendGrid, é o MailKit, é o Twilio, sei lá, N serviços aí que tem para fazer esse tipo de envio. Então, por que você não pega pequeno, cria códigos específicos, testa cada opção, né? Vê qual que é o gap de cada serviço, o que talvez um serviço não entregue que você realmente precisa, que é indispensável ter no seu sistema. Não adianta você só se basear num benchmark aí da internet
E lá na frente você vai ver que, putz, os caras falavam que esse aqui é o melhor, mas eu tenho algo específico aqui no meu projeto que esse framework que eles recomendaram não tem. Então vai invalidar toda a minha escolha. É necessário testar frente ao seu projeto para você, lá na frente, muitas vezes 1, 2 meses depois de desenvolvimento com essa ferramenta, perceber que ela tem um gapzinho que não atende uma necessidade que você tinha. Beleza, falamos de linguagem, framework e serviço. Mas, muitas vezes, o aspecto que você quer testar, né, que você quer provar algum tipo de conceito na sua aplicação, é num aspecto de performance, né? Então você não vai olhar tanto para, claro que vai olhar também para as features que determinado framework tem para atender o seu cenário, mas você quer testar algo específico baseado em performance. Então você sabe muitas vezes que 2 ORMs resolvem o seu problema, mas você quer é primordial para você naquele momento, naquele cenário específico, ter a melhor performance. Vou fazer com algum ORM, vou fazer sem ORM, faz várias POCs, compara, utiliza ferramentas, né, formas de metrificar isso para saber qual que é a melhor opção para você. Então, inclusive fica a dica aí para quem trabalha com .NET, quer testar, né, fazer benchmarks por conta, testando frameworks, testando o código em si. Tem uma ferramenta chamada Benchmark.net que você consegue implementar várias opções, aplicar, né, implementar o Benchmark.net em cima dessas opções que você quer testar e fazer a comparação aí de qual que é mais rápido, né, diversos outros insights que ele te dá para fazer esse tipo de prova baseado no aspecto de performance. Então, muitas vezes é interessante você fazer isso, e só em casos específicos que você não precisa fazer isso, na verdade, né? Por causa que a performance é algo que é muito buscada hoje. Então, além de você analisar determinada escolha, né? Além de você analisar determinada opção pelas funcionalidades que entrega e ver realmente se ele te atende, você tem que testar também a performance, né? Para ver se, além das funcionalidades, ele é rápido o suficiente. Imaginou se ele tem todas as features do universo, porém ele é lento que nem uma carroça, então não adianta de nada para você. Outro aspecto aqui que eu listei, tá? Que é a escolha tecnológica por custo. Então, como eu falei, POC é voltado ao cenário. Você tem um budget, por exemplo, para contratar serviços externos que façam determinada coisa. Então, um ponto que você tem que fazer o teste também é no prisma aí, né, na visão de custo. E quando eu falo isso, por quê? Vamos supor, eu tenho que hospedar minha aplicação web em algum hosting aí da vida, alguma cloud da vida. Então, é claro que eu vou analisar vários pontos, se aquela cloud tem as funcionalidades, me entrega facilidade, agilidade e tudo mais. Mas vamos supor que eu tenha duas opções que são ótimas para o meu projeto. Entregam as mesmas coisas, agilidade, mesmas features e tudo mais. Só que aí eu tenho que fazer uma escolha baseada em custo também, né? Como que eu sei isso? Putz, será que eu faço uso da calculadora lá de cada cloud para calcular quais são os custos que eu vou ter no mês? Você pode fazer isso, né? Mas eu recomendaria fazer o teste em operação também, fazer pequenas POCs. Então por que você não sobe uma aplicação, levando em conta o seu cenário um pouco, e deixa por uns dias testando aquilo, para ver como se comporta, para ver como que esse custo é gerado, né? Como que ele gera as faturas para você, se tem algum detalhe de acréscimo de valor que você não percebeu também. Então é bom testar nesse aspecto. Assim como você consegue
avaliar outros serviços que são pagos. Então, você quer trabalhar com um serviço de mensageria, entre esse serviço aqui que é on-premise e é free para mim, e entre esse serviço que é na nuvem é pago. Vou olhar aqui as features, quanto de custo que eu vou ter em manter algo on-premise, que eu vou ter que gerenciar, e quanto de custo que eu vou ter em manter algo na nuvem, que é gerenciado muitas vezes, se for a nível PaaS, por exemplo, é gerenciado pela plataforma de nuvem. Então, colocar no caderno, né, colocar na conta os custos que você vai ter em manter isso on-premise ou levar para a nuvem. Não se engane achando que só por ser on-premise e esse serviço ser free on-premise, que você não vai ter custo. Você vai ter custo sim, né? Porque você está rodando no teu ambiente, você está gerenciando, você está gastando o tempo de quem está gerenciando essa ferramenta também. Então é importante analisar friamente para saber o que vale a pena em termos de custo também. Faça POCs em relação a isso. Teste as opções. E por fim aqui nós temos outros tipos, né, outros aspectos aí que a gente consegue extrair de POCs que são realizadas, mas outro aspecto aqui é a parte de segurança, né? Então você quer escolher, né, por determinada opção no prisma aí de segurança, né? Qual que é mais seguro, por mais que várias aplicações me atendam, qual que oferece as opções de segurança mais robustas, né? Até a gente estava falando de cloud, né? Então, será que on-premise eu estou seguro? Será que a cloud é mais segura? Tanto em termos de estabilidade, né? Segurança em termos de estabilidade e segurança em termos de ataque também. Será que um DDoS na minha estrutura on-premise vai derrubar meu site? Não vai. Eu tenho proteção contra isso? Em contrapartida, a cloud tem proteção contra isso, né? Então você tem que fazer essa análise por esse aspecto também.